boa noite ou bom dia para todos vocês que estarão recebendo essa mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de vocês. Acredito que muitos de vocês já se perguntaram: os dinossauros, eles existiram? O que aconteceu? Por que eles não existem mais? Segundo a Bíblia, é o que vamos falar. Mas se você ainda não é inscrito aqui neste canal, tome apenas um segundo do seu tempo e clique em inscreva-se aqui abaixo do vídeo, ative o sininho em todas, compartilhe com todas as pessoas que você ama e conhece, tá bom? O que aconteceu segundo a Bíblia que levou os dinossauros a serem extintos da Terra? Segundo estudos da Bíblia, existe um intervalo entre o versículo 1 e 2 no capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto 1 e 2 de Gênesis é revelador. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repentinamente vamos da perfeição, um céu e uma terra perfeitos, conforme criados por Deus, para uma terra feia e caótica. Ainda existe um debate nos dias de hoje sobre o sentido do termo era. Em Gênesis 1 e 2, era a terra. Em hebraico, era tem dois sentidos, pode ser tornou-se ou era. Você escolhe. Se o sentido for tornou-se, existe um intervalo entre os versículos 1 e 2. Se o sentido for era, não existe esse intervalo. Não existia um mundo pré-acadêmico, ou seja, não existia o planeta Terra antes dele ser restaurado. Tornou-se a terra sem forma e vazia. Então algo ocasionou isso. Nos meus estudos das Escrituras, apoio aqueles que interpretam o termo hebraico tornou-se. Caso contrário, a terra que Deus criou em Gênesis no capítulo 1 foi realmente um pedaço de barro que o Senhor levou um longo tempo para desenvolver. Entretanto, se no versículo 2 a terra tornou-se vazia, isso muda todo o cenário. Por quê? Porque a Bíblia declara: Ele é Deus que moldou e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. Nosso Pai Celestial não cria o caos. A obra do Senhor é perfeita. E o que isso tem a ver com os dinossauros é o que vamos entender agora. Contudo, a perfeição foi destruída pela queda de Lúcifer. Isso foi documentado no livro de Jó, por meio do qual ficamos sabendo que Deus, em sua ira, julgou a terra. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas. Jó, capítulo 9, versículos 5 ao 7. Isaías escreveu: Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Isaías, capítulo 24, versículo 1. Segundo os versículos, quando Deus selará as estrelas em sua ira? Não desde os dias de Adão, quando a terra virou de cabeça para baixo, não desde a criação do homem. Esses eventos devem ter acontecido antes, depois da queda de Lúcifer, que fez o que o perfeito mundo que Deus criara ficasse bagunçado, sem forma e vazio. Encontramos algo maravilhoso acontecendo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Águas? De onde elas são provenientes?
se não havia terra perfeita. Uma conclusão é que a água estava congelada até Deus dizer: haja luz. Gênesis 1:3. Só Deus estava se movendo na face do planeta gelado, o que explica a era do gelo, conforme comprovado pelos estudiosos. E agora sim, de que outra maneira você poderia explicar os dinossauros que andaram sobre a face da Terra? Hoje temos apenas os fósseis, mas não podemos negar a existência deles. Os dinossauros ainda fascinam diversas pessoas, inclusive cientistas. Por alguns estudos, o que os dinossauros do passado tinham em comum com os cachorros de hoje em dia? Pulgas, pelo menos é o que afirma um estudo assinado por pesquisadores do Museu Nacional de História Natural de Paris. Em escavações na Mongólia, eles localizaram pulgas que se alimentavam do sangue dos dinossauros. Para isso, elas contavam com um sifão longo e serrilhado e patas que se prendiam a esses animais. Segundo um estudo realizado por cientistas da Universidade Escocesa de Aberdeen, indica que uma chuva de meteoros, e não um asteroide, pode ter causado a extinção de dinossauros há 65 milhões de anos. Para a ciência, o que levou à extinção dos dinossauros foram os meteoros. Eles indicam, não é algo comprovado e confirmado, mas segundo a Bíblia, o que a ciência chama de meteoro, chamamos de a queda de Lúcifer e a terça parte de anjos que se corromperam, na qual foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. Esses meteoros eram Lúcifer e seus anjos malignos sendo expulsos do céu. Quando ficavam mais velhos, os dinossauros sofriam com artrites, assim como os humanos. A descoberta é de paleontólogos da Universidade Inglesa de Bristol. Eles encontraram no sudeste da Inglaterra o fóssil do crânio de um pliossauro, tipo de dinossauro que habitou os mares há 150 milhões de anos. No fóssil foram identificados claros sinais de artrite na mandíbula. Ao que tudo indica, o animal sofreu com a doença durante anos. No tempo dos dinossauros, a temperatura média da Terra era 10 graus acima da de hoje. O cálculo é de pesquisadores da Universidade Inglesa de Liverpool. A razão de tanto calor era a digestão dos dinossauros herbívoros, como os bois e vacas atuais. Eles emitiam metano, ou seja, o que chamamos de peidos e gases, durante a digestão. Esse gás retém calor na atmosfera, no chamado efeito estufa. Pelas contas dos cientistas, os dinossauros herbívoros juntos emitiam cerca de 520 milhões de toneladas de metano por ano. Mesmo nos dias de hoje, esse recorde ainda não foi batido, dizem os pesquisadores. Observando esse estudo, iríamos sofrer com muito calor se os dinossauros ainda estivessem vivos. E para concluir, segundo o pesquisador, testes em laboratórios com restos de pássaros extintos apontaram que o DNA de animais é capaz de se manter conservado por no máximo 6,8 milhões de anos. E mesmo assim, apenas em ambientes com temperaturas inferiores a 5 graus Celsius negativo. Estimativas indicam que os dinossauros foram extintos da Terra há 65 milhões de anos. Logo, nenhuma amostra de DNA encontrada nos dias de hoje está em condições de passar por um processo de clonagem. Amigos, irmãos, ainda pelo fato dos dinossauros ter existido, eles não encontraram um DNA em um estado de conservação onde pudessem recriar em laboratórios
formas de trazer esse réptil à existência novamente. A ciência de hoje só confirma o que a Bíblia, as Escrituras nos diz. Então, se esse vídeo fez sentido para você, tome apenas um segundo do seu tempo, clique em inscreva-se, ative o sininho em todas, para que assim que eu postar um vídeo novo, você seja avisado pelo YouTube. Deixe seu joinha e compartilhe com todas as pessoas que você ama e conhece. Espero ter ajudado você de alguma forma e aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe.